Capítulo 631, Partindo sozinho. Tradução, do Corã Revisão, CYS. Mogwai, já que capturamos o osso do demônio sanguinário, planejo partir sozinho agora, para que o meu grupo de companheiros pense que eu morri. Eu tenho que procurar um lugar o mais rápido possível e me preparar para fazer um grande avanço, que é entrar no reino núcleo rotativo. A razão pela qual Lin Ming continuou atrasando o avanço para o reino núcleo rotativo era porque ele não teve a chance de fazê-lo. Quando caminhava pelo caminho do imperador, Lin Ming escolhera percorrer a estrada das luzes da vontade. Isso foi completamente inútil para o cultivo de Lin Ming. Se ele praticasse sozinho, levaria até um ano se quisesse fazer um avanço com a base mais sólida possível. Lin Ming não podia perder tanto tempo. O tempo todo, Lin Ming desejou muito avançar para o reino núcleo rotativo. Atualmente, passar pelas pequenas fronteiras dos níveis do reino Xiantian, com relação à força de combate atualmente aterrorizante de Lin Ming, não teve um grande impacto. Mas o reino núcleo rotativo era diferente, isso era um verdadeiro salto de força. Isso porque somente depois de avançar para o reino núcleo rotativo ele entraria oficialmente nas fileiras dos mestres e ganharia as qualificações para retornar ao continente da queda do céu. Quanto ao espírito de batalha que ele formou antes, isso só aumentava o seu poder de ataque. De frente ao mestre da Torre Polaris Divisora de Céus, Lin Ming não acreditava que ele poderia derrotá-lo como ele estava agora. A fim de realmente aumentar sua força, ele tinha que avançar para o reino núcleo rotativo. Rapaz, você está impaciente, não é? Não se esqueça de que ainda estamos no abismo do demônio eterno. Onde poderemos encontrar um lugar seguro para você conseguir avançar? Lin Ming disse, eu tenho o mapa que o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus me deu. Eu já examinei o mapa antes. Há realmente lugares onde se pode entrar em isolamento fechado. Embora não sejam absolutamente seguros, eles ainda são relativamente seguros. Quando isso acontecer e com você me protegendo, eu só irei precisar de no máximo metade de um mês para fazer um avanço para o reino núcleo rotativo. Rapaz, eu acho que você está louco. Este pai só tem um corpo de alma sobrando. Como eu posso te proteger? Mogwai disse resmungando. Se você sair e possuir um corpo, então você terá um pouco de força de combate. Caralho! Mogwai amaldiçoou sem qualquer senso de soberba do mestre que ele era. Você acha que é tão fácil tomar um corpo? Uma alma só pode possuir corpos por um número limitado de vezes. Além disso, uma vez que elas o fazem, se a alma e o corpo são incompatíveis entre si, então uma batalha feroz pode ocorrer. Mesmo assim, apenas nisso, se adaptar ao corpo levará muito tempo. Mesmo se você oferecesse seu corpo a esse santo ainda teria que considerar uma série de fatores. E agora você quer que esse pai possua os corpos de todo esse lixo? Você deveria ser esbofeteado por pensar nisso. Quando uma alma e um corpo diferentes se fundem, muitas vezes haveria uma intensa e violenta batalha. A fusão em si não era um processo de curto prazo. Se o método fosse muito violento, isso muitas vezes danificaria o corpo. Essa também era a razão pela qual tantos mortais, depois de terem seus corpos possuídos por um espírito raposa, lentamente definhavam, finalmente tendo toda a essência da sua energia drenada. Lin Ming não falou. Ele realmente não sabia que haveria tantas condições para se apoderar de um corpo. Neste momento, Mogwai disse, aqui está a minha sugestão. Você continua seguindo esse grupo de pessoas e vai em frente com elas. Embora não seja muito conveniente, eles ainda podem ser um escudo para você quando algum ser maligno atacar.
Os seres malignos geralmente visam os mais fracos primeiro. Por exemplo, aquele osso do demônio sanguinário atacou os seus dois companheiros com a vontade mais fraca primeiro. Se não fosse pelo modo que eles morreram ter me dado algumas pistas sobre o que era esse ser maligno teria sido impossível para você pegar o osso do demônio sanguinário. Se não houvesse outras pessoas presentes como escudo, então o osso do demônio sanguinário teria atacado Lin Ming. Mesmo que Lin Ming vencesse a batalha de vontades contra o osso do demônio sanguinário, ele ainda não teria conseguido pegá-lo. Ele só teria alarmado ele e feito ele fugir em vez disso. As palavras de Mogua não eram sem razão. No entanto, Lin Ming hesitou por um momento e depois sacudiu a cabeça. Eu já decidi. Quanto a precisar de um escudo ou algo assim, eu posso encontrar esse tipo sempre que precisar. Mais tarde, posso me juntar a outro grupo, mas não precisa ser com essas mesmas pessoas. Eu preciso avançar para o reino núcleo rotativo. Eu preciso de força. Avançar para o reino núcleo rotativo em um lugar como este é perigoso, mas com a minha força como está agora, ficar andando a 1200 milhas do centro do abismo do demônio eterno também não é perigoso, especialmente quando ele acabou de entrar em erupção. Só agora, a razão pela qual eu pude lidar com o osso do demônio sanguinário foi apenas porque o osso do demônio sanguinário só podia usar ataques de vontade, então acabou sendo suprimido por mim. E se eu encontrasse algo que fosse bom em ataques físicos? Eu realmente seria páreo para esses tipos de seres malignos. E se eu encontrasse um fluxo turbulento de energia do abismo do demônio eterno? Se tudo é um risco, prefiro escolher avançar para o reino núcleo rotativo. Porque depois disso, terei força suficiente para buscar minhas próprias chances de sorte. Mas, sem avançar para o reino núcleo rotativo, temo que a minha jornada atual para o abismo do demônio eterno só irá resultar em mediocridade insignificante. Em sua mente Lin Ming tinha se decidido. Para alguém como Lin Ming, com um coração tão firme para artes marciais, geralmente seria difícil para ele mudar as escolhas que ele fazia. Tal pessoa seria muitas vezes teimosa e nem mesmo consideraria o quão longe eles poderiam se esforçar. Mas às vezes, conforme o assunto continuava, porque eles tinham um grande destino, ou talvez porque eles estavam absolutamente confiantes em suas próprias forças, no final, eles poderiam usar suas ações para provar ao mundo que a escolha deles estava certa o tempo todo. Mogua viu que Lin Ming não iria mudar de ideia e balançou a cabeça dizendo bem, então está tudo bem também. Mas, se você insiste em avançar nessas terras malditas, este santo ainda não vai pegar um corpo para protegê-lo, isso é absolutamente impossível. Este grupo de chamados talentos de grau imperador não é nada mais do que lixo aos olhos deste santo. Não é como se eu estivesse tentando ser exigente aqui. Mogua sempre foi arrogante. Naturalmente, os gênios do mundo mortal não tinham relevância para ele. Esses chamados gênios eram apenas talentos de grau imperador se colocados dentro do continente da queda do céu ou do continente do demônio sagrado. Mas no reino divino, os talentos do grau imperador que eles mencionaram estavam em níveis completamente diferentes. Lin Ming disse, eu entendo. Nesse momento, se realmente houver perigo, basta você me avisar. Acabou o tempo. A 10 milhas de distância, Seda observava o último grão de areia cair pela ampulheta em suas mãos. Ele olhou profundamente para a direção em que Lin Ming havia entrado. Tudo o que ele viu foi uma névoa espessa, sem sequer uma sugestão da sombra de Lin Ming. Lin Ming. Ele morreu aqui. Esse idiota, eu disse a ele para não voltar, eu nunca vi essa estupidez antes. O Lorde Superior Cinzas Negras deu uma gargalhada.
Nesse tipo de ambiente, sem sequer saber onde estava o inimigo, 2 artistas marciais haviam morrido de forma miserável e chocantemente trágica. Aqueles 2 eram talentos de grau imperador. Dentro das 12 torres divisoras de céus, eles estavam classificados como demônios celestiais de 7 estrelas. Mesmo se eles fossem mais fracos do que um lorde superior, não era tanto assim. Mas mesmo essas pessoas extraordinárias não poderiam resistir contra o seu destino mortal. Eles nem tinham visto a sombra do inimigo. Nesse tipo de situação, o Lorde Superior Cinzas Negras só tinha uma explicação. Ela era, que a disparidade entre eles havia sido muito grande. Aquele ser maligno tinha sido tão mais forte que ele que poderia brincar com eles no centro de sua palma. E finalmente, Lin Ming foi forçado a voltar por algum anel espacial estúpido, possivelmente até mesmo entrando em uma armadilha. Não foi isso apenas procurar a sua própria morte. Não foi apenas o Lorde Superior Cinzas Negras que teve esses pensamentos, mas muitos outros também. Um jovem Fei disse lamentando: eu o avisei para não voltar, mas, sim, esse Lin Ming estava confiante demais. Só porque ele quebrou aleatoriamente a névoa pela primeira vez, ele acreditou que poderia fazer o mesmo pela segunda vez e agora veja o que aconteceu. Enquanto o jovem Fei falava, seus olhos azuis não podiam deixar de olhar para Lan Exayen, como se quisesse encontrar um traço de desdém ou perplexidade por Lin Ming em seu rosto. Essa era a mentalidade exclusiva dos animais machos. Este jovem Fei sabia que uma Terra Santa Fei nunca aceitaria que um humano se casasse em sua seita, mas Lin Ming ainda tinha roubado sua glória, então ele estava com ciúmes dele mesmo assim. Naquele momento, todos estavam com medo, nenhum deles se atrevendo a se mexer para não alertar o ser maligno. Mas, Lin Ming realmente se atreveu a sair correndo, levando-os a fugir de uma só vez. Isso contrastou muito com a timidez dos jovens Fei naquela hora. E agora, Lin Ming havia feito algo estúpido e isso era muito pior do que o que eles haviam feito. Isso criaria um elevado senso de superioridade em seus corações. Aquela frase do jovem Fei parecia dizer: olha, Lin Ming era tão idiota. Ele com sorte encontrou a saída uma vez, mas aquele perdedor achou que poderia fazer de novo. O resultado foi a sua morte. Nós não éramos tímidos, não estávamos com medo, estávamos apenas sendo cuidadosos. Neste abismo do demônio eterno, não é errado ser tão cauteloso. Tropeçando ao acaso, ele tinha acertado o melhor prêmio pela primeira vez. Mas a segunda vez apenas trouxe sua morte absoluta. Depois que esse jovem Fei falou, 2 outros jovens Fei ecoaram seu sentimento: de fato. Devemos ter mais cuidado a partir de agora. Esse Lan Yuan, o primeiro sujeito a morrer, também era um pouco simplório. Como ele não poderia ter seguido o conselho de Sr. Seda? Ele realmente acabou atraindo um ser maligno para nós. Felizmente, não estamos mais com esse cara e Lin Ming. Se ele continuasse nos acompanhando, quem sabe quando ele faria algo impetuoso e nos colocaria em perigo, Vários jovens Fei estavam exaltantes enquanto falavam, tecendo uma história de que Lin Ming era sua estrela de azar. Se o esquadrão deles realmente mantivesse um sujeito tão simplório e de cabeça quente com eles, então facilmente colocaria todo o grupo em perigo. Lan Exayen não pareceu ouvir a discussão deles. Ela sempre estivera olhando longe para a névoa distante e nebulosa. De repente, ela disse: 1/4 de hora antes, houve uma intensa colisão de energia. Você notou? A intensa colisão de energia que Lan Exayen mencionou era, obviamente, quando Lin Ming usara o arco-íris penetrante para extrair o osso do demônio sanguinário.
Lin Ming tinha ido com todas as suas forças com este ataque e as flutuações de energia foram facilmente vistas até a 10 milhas de distância. Naturalmente, esses artistas marciais também tinham visto isso. Sim, eu vi. Eu acho que esse ataque foi o momento final da luta mortal de Lin Ming. Depois desse ataque, desapareceu completamente. Isso prova que depois desse ataque, o resultado foi decidido. Mas como Lin Ming ainda não voltou, quem ganhou e quem perdeu pode ser imaginado. Um jovem Fei analisou racionalmente a situação. Embora Seda sentisse que algo estava errado, ele não pôde deixar de reconhecer isso também. A análise do jovem Fei fazia muito sentido. Era provável que Lin Ming tivesse morrido. Esse maldito Lin Ming. O Lorde Superior Sangue Incandescente franziu a testa. Ele não tinha mais nenhuma esperança. De todos aqui, ele era o que mais entendia a força de Lin Ming. Embora Lin Ming não tenha conseguido avançar para o reino núcleo rotativo, ele tinha a força para se classificar entre os 5 melhores lords da Torre Polaris Divisora de Céus. Se Lin Ming pudesse entrar na zona no raio de 1.200 milhas do centro abismo do demônio eterno, então ele realmente poderia ter sido uma grande ajuda para ele. Quando essa hora chegasse, eles teriam sido uma combinação poderosa, capaz de buscar uma grande chance de sorte para o seu senhor, o chefe dos Lordes Superiores. Que pena, esse plano agora não deu em nada, deixando-o com nada além da sensação desolada de estar sozinho. Senhor Seda, vamos. Um jovem Fei disse. O acordo de 1 hora tinha terminado e até mesmo uma vara extra de incenso queimar havia passado. Estava ficando cada vez mais claro que Lin Ming morrera. Seda suspirou, é verdade que não podemos esperar aqui para sempre. Se Lin Ming não morreu, ele deveria ter retornado há muito tempo. Vamos continuar então. Seda não pensou apenas na possibilidade de que Lin Ming não só estaria vivo, mas que também havia deixado seu grupo intencionalmente. Sozinho, sem um guia, sem um esquadrão, suas chances de viver no abismo do demônio eterno certamente seriam quase nulas.